Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma metrópole onde as tensões raciais entre a polícia e a comunidade negra estão altas, o policial Gregory Lefevre, um policial branco na casa dos 40, patrulha um bairro nobre no final da tarde. Arrogante, convencido de sua impunidade, ele se considera acima das regras, um homem com poder ilimitado em uma cidade que parece seguir seu próprio ritmo. O bairro, com suas fachadas imaculadas e lojas de luxo, exala opulência e ordem. Mas para Lefevre, é mais do que um cenário, é seu campo de caça, onde ele pode exercer sua autoridade sem medo de consequências. Enquanto ele dirige lentamente por uma larga avenida repleta de boutiques de luxo, seu olhar recai sobre um sedã preto parado em um sinal vermelho. O carro se destaca na linha de veículos de classe inferior. Ao volante está uma mulher negra, elegantemente vestida, com feições serenas e uma postura que exala uma confiança silenciosa. Ao lado dela, uma pasta aberta no banco do passageiro revela documentos oficiais. Algo em sua aparência, em sua naturalidade, parece fora do lugar. Isso incomoda Lefevre, e uma inquietação surda cresce dentro dele. Em sua mente, apenas um pensamento: ela não pode ser daqui. Lefevre, em seu mundo de certezas, não consegue imaginar que essa mulher possa pertencer a esse bairro nobre. É uma dissonância que ele não suporta, uma realidade que vai contra seus preconceitos e a visão que ele mantém do mundo. Quando o sinal fica verde, ele hesita por um momento, então, imbuído de seu poder, ele ativa sua luz piscante e ordena que o veículo pare no acostamento. Ele se sente no direito de fazer isso, como se tivesse o direito de suspender a ordem da cidade para brincar com essa realidade que lhe incomoda. A mulher não protesta quando ele se aproxima da janela. Ela baixa a janela e lhe lança um olhar calmo, um olhar que o perturba. Essa calma não é submissa. É um olhar que parece escrutinar sua própria autoridade, questioná-la, sem dizer uma palavra. Olá, oficial. Um problema? Sua voz é calma, quase baixa demais, como uma névoa se espalhando lentamente. Lefevre dá um sorriso de desprezo, um sorriso que ele acredita ser reconfortante, mas que esconde principalmente sua irritação. Verificação de rotina. Senhora. Permissão e documentos do veículo. Ela estende seus documentos sem dizer uma palavra, e seu gesto, simples mas elegante, parece um desafio silencioso. Lefevre os examina rapidamente, olhando furtivamente para o papel. Seus documentos estão perfeitamente em ordem. Ele esperava um erro, uma falsificação, uma falha para explorar. Mas não. A irritação cresce nele como veneno. Esta mulher não deixa espaço para seu poder. Tudo está em ordem, e sua mente é forçada a aceitar a verdade do que ele vê, mas seu ego se recusa a consentir. Você mora neste bairro? Ele pergunta, em tom seco, como se a pergunta por si só pudesse servir para envergonhá-lo. Sim, ela responde sem piscar. Sua resposta é curta, direta, sem a menor hesitação. Você é o proprietário do veículo? Ela inclina a cabeça levemente, como se essa pergunta merecesse uma resposta mais pensada. Como você pode ver nos jornais. Seu tom é impassível, quase indiferente, mas o aço do seu olhar perfura a máscara de Lefevre como uma lâmina afiada. Lefevre não encontra mais argumentos. O fato de ela manter essa postura calma e destemida o irrita profundamente. Geralmente, as pessoas nessa posição olham para baixo, se justificam, procuram uma saída. Mas ela permanece congelada, implacável. Cada gesto que essa mulher faz parece desafiar sua visão de mundo. Ele rende os dentes e um impulso violento o invade. Um impulso que ele não consegue reprimir. Saiam do veículo, ele ordena abruptamente. Sua voz se torna mais dura, mais aguda, como uma ameaça velada. Ela franze a testa, marcada pela violência implícita desse pedido. Por qual motivo? Ela pergunta, sem tirar o olhar dele. Cada sílaba é uma pedra tirada em sua autoridade. Para verificação aprofundada. Saia imediatamente. Ele insiste, sem explicações, mas com uma determinação que não esconde mais sua irritação. Ela suspira profundamente, mas obedece. Ela abre a porta calmamente, fechando-a atrás de si com um gesto preciso e medido. Ela fica ereta, com as mãos visíveis, sem movimentos apressados. Ela não está assustada. Ela não treme.
Agente, pergunto novamente, por que esse cheque? Sua voz é firme, mas cheia de contenção. Ela não levanta a voz, mas não deixa dúvidas sobre sua autoridade sobre ele. Lefebvre sente a raiva invadi-lo, uma raiva surda que revira seu estômago. Ele dá um passo à frente, impondo sua presença, mas na verdade é uma tentativa desesperada de compensar seu desconforto. Ele sabe que essa mulher o está desafiando e isso o está deixando louco. Sou eu quem faz as perguntas aqui, senhora. E eu aconselho você a cooperar. O olhar dele fica gelado, seus olhos negros fixos nela como mísseis, tentando quebrá-la. Estou cooperando, ela disse calmamente, mas você está extrapolando sua autoridade. A calma em sua voz ressoa como um toque de finados, desferindo um golpe contra a arrogância de Lefebvre. Essa calma, essa certeza, desencadeia nele uma raiva explosiva. Sem pensar, ele levanta a mão e lhe dá um tapa forte, um som agudo que ressoa no ar. Um silêncio gélido cai, pesado, como se o mundo inteiro tivesse congelado. A mulher não se move. Sem tremores, sem reação. Seu olhar endureceu, como uma lâmina de ferro, e um brilho perigoso brilha em seus olhos, um brilho que vai muito além da mera raiva. É um vislumbre de desafio, mas também de conhecimento, de compreensão. Ela respira fundo e, em um movimento lento e medido, tira um distintivo do bolso. Um distintivo que ela desdobra diante dos olhos dele, quase como uma promessa silenciosa. Lefebvre sente um nó no estômago. Ele reconhece o distintivo instantaneamente. O sangue escorre do seu rosto. Suas pernas tremem e um terror frio preenche, como uma queda repentina no vazio. Meu nome é Capitã Sarah Diakité, chefe de assuntos internos. As palavras pairam no ar, carregadas de significado, e Lefebvre fica ali, petrificado, com a mente sitiada pela realidade do momento. A verdade o atinge com a força de um trovão, e a arrogância que ele ostentava com tanto orgulho se desintegra em uma fração de segundo. A cena que se segue parece irreal, como uma pintura congelada no tempo. Lefebvre permanece congelado, com a mão ainda erguida num gesto que ele não consegue mais abaixar, o coração batendo forte no peito. Ele sente o suor escorrendo pela testa, mas não consegue reagir, paralisado pela brutalidade do que acabou de acontecer. Ao seu redor, o mundo parece ter parado de girar. Os transeuntes pararam, alguns assistindo, outros já filmando com seus celulares, capturando cada momento de sua humilhação pública. Ele ouve murmúrios, sussurros, olhares de julgamento, de raiva. A onda de realidade o atingiu como um tsunami. O poder que ele pensava ter se transforma em uma fragilidade que ele nunca sentiu antes. Você está mentindo, ele gagueja, com a voz trêmula, quase inaudível comparada à certeza da mulher parada diante dele, congelada em sua calma gélida. Sarah Diakité, capitã de assuntos internos, não responde. Seu olhar é frio, implacável, como o de um predador observando uma presa capturada tarde demais. Ela não perde tempo com palavras desnecessárias. Com um gesto preciso, ela tira o celular do bolso e, com mão firme, disca um número. Seu rosto, longe de ser afetado pelo acontecimento, expressa a determinação de uma mulher que sabe exatamente o que está fazendo. Este é o capitão Diakité. Fui agredido fisicamente por um policial em serviço. Envie uma equipe imediatamente, ela disse com uma voz calma, mas autoritária. Ela desliga sem esperar uma resposta e depois espera. Lefebvre, por sua vez, está congelado em uma confusão cada vez maior, incapaz de compreender a realidade do que está acontecendo. Ele olha ao redor, mas os rostos dos transeuntes, aqueles que mal olham, distantes e indiferentes, só aumentam a sensação de tontura que o invade. A pressão aumenta em suas têmporas, um pânico surdo que ele não consegue controlar. Alguns minutos se passam, mas para Lefebvre, eles parecem intermináveis. Sirenes cortam o ar, e vários carros de polícia irrompem na rua, quase como se o próprio chão tivesse se aberto sob seus pés. Os policiais que saem são profissionais e metódicos, mas o clima é tenso. Ele reconhece entre eles o comissário encarregado de assuntos disciplinares. Quando ele vê Sarah Diakité, seu rosto congela. Ele empalideceu, uma palidez que falava muito sobre sua ansiedade, talvez o medo de estar envolvido em algo muito maior do que ele mesmo. Capitão. O que aconteceu? Ele pergunta, mas sua voz revela um certo nervosismo,
como se ele já soubesse que não queria ouvir a resposta. Sarah Jacquet não lhe responde imediatamente. Ela se vira lentamente em direção a Lefebvre, e esse movimento simples, quase calculado e lento, aumenta a pressão ainda mais. Seus olhos nunca deixam Lefebvre, e nesse olhar ele sente o peso da justiça, da autoridade, da verdade. A verdade ele tentou apagar com seu gesto. A verdade que ele não pode mais ignorar. Esse homem me atacou sem justificativa. Ele deve ser levado sob custódia imediatamente, ela diz, com a voz ríspida e definitiva. O comissário hesita, visivelmente desestabilizado. Ele olha para Lefebvre e depois para Sarah Jacquet, procurando um sinal, uma pista do que poderia justificar uma dúvida. Mas Sarah não lhe dá margem de manobra. Ela é inflexível. Você tem certeza disso? Começa o comissário, mas ela o interrompe, e seu tom se torna mais áspero. Você está questionando minha palavra? Ela interrompe friamente, e sua pergunta, cheia de desafio, corta o ar como um chicote. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. O comissário, um homem acostumado a jogos de poder, entende que não é hora de duvidar. Ele faz um gesto imperceptível, mas suficientemente significativo, em direção a dois policiais. Eles avançam sem dizer uma palavra e, em um movimento sincronizado, cercam Lefebvre, prendendo-o contra o capô do carro. Lefebvre tenta recuar, um impulso desesperado de fugir o leva a abrir os braços e dar alguns passos para trás. Não! Espere. Ele protesta, mas suas palavras são vazias, uma última tentativa de escapar do inevitável. As algemas estalaram em seus pulsos, destruindo permanentemente qualquer esperança de redenção. O barulho ecoa no ar, como o som de um mundo desmoronando. Lefebvre fica ali, imóvel, com os olhos arregalados de terror. O peso de sua própria queda esmaga seu peito. Acabou. Sua carreira, seus privilégios, tudo o que ele pensava ter adquirido, tudo isso está se dissolvendo em um oceano de vergonha e desamparo. Poucos dias depois, Lefebvre se viu em um escritório frio no departamento de polícia. A atmosfera é gelada, as paredes parecem estar se fechando sobre ele. Ele se senta, com as mãos ainda ligeiramente trêmulas, de frente para Sarah Jacquet, uma mulher cujo significado ele não havia conseguido entender até aquele momento. Seus advogados o alertaram que ele corre o risco de ser demitido. O sussurro dessa possibilidade faz seus ouvidos vibrarem, mas não é isso que o atormenta. O que o corrói é a visão de Sarah Jacquet, implacável, à sua frente, única fonte de sua desolação. Ela o observa em silêncio, com os olhos fixos nos dele, como se quisesse avaliar cada batida do seu coração. Então ela fala, e sua voz é uma lâmina afiada, um julgamento sem apelação. Você pensou que eu era apenas uma mulher negra que você poderia humilhar sem consequências? Ela pergunta, com a voz mortalmente calma. Lefebvre desvia o olhar, incapaz de suportar a intensidade. Ele sente o suor escorrendo pela testa, mas não responde. As palavras ficam presas em sua garganta e a vergonha o sufoca. Você não é meu primeiro caso, ela continua, com a compostura intacta. Você tem um longo histórico de abuso de poder. Reclamações rejeitadas por falta de provas. Mas desta vez há testemunhas. Vídeos. Ela enfatiza cada palavra, como uma acusação esculpida no mármore da realidade. Ela se inclina levemente para frente, um gesto comedido, mas eficaz, como um lembrete de seu domínio. Ela não precisa gritar. Suas palavras são suficientes. Você deu um tapa na pessoa errada, agente Lefebvre, ela disse finalmente, um silêncio pesado caindo entre eles. O veredito é final. Lefebvre sabe, no fundo, que sua carreira acabou. Não há mais espaço para desculpas. Tudo já está muito longe, muito visível. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, e Lefebvre ficou ali, prostrado em sua vergonha. Sarah Jacquet se levanta sem dizer uma palavra, organizando seus arquivos com precisão clínica. Ela caminha em direção à porta, mas antes de sair, ela se vira para ele uma última vez. O olhar que ela lhe lança é quase uma despedida, a conclusão de um capítulo de sua vida. A justiça é lenta, mas sempre chega, disse ela com uma voz calma, mas penetrante, antes de desaparecer pelo corredor, deixando-o sozinho com seu destino.